7 ao verso 13. O versículo 7 diz: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobiça. Vimos no capítulo 6 o desafio que o apóstolo Paulo se propõe a fazer para a igreja, depois de falar sobre graça e justificação pela fé, que é exortar a igreja a viver uma vida de santificação. E vimos em dois movimentos, do verso 1 ao 14, depois do verso 15 ao 23, quando o apóstolo disse que aquele que está unido a Cristo na sua morte, deve estar unido na sua ressurreição. Aquele que foi perdoado, teve os seus pecados perdoados, ele é totalmente capacitado para obedecer. Ele, de modo muito claro, ele argumentou, falando como o batismo representa esses conceitos de união na morte e na ressurreição, no capítulo 6, verso 1 ao 14, para exortar a igreja. Ele usa a doutrina para exortar a igreja perceber que a igreja, agora em Cristo, ela é capaz de obedecer ao Senhor, viver uma vida de santificação. Ainda que nós não sejamos perfeitos, nós também não podemos dizer que nós somos a mesma pessoa que éramos antes da conversão. Há um novo homem, feito em justiça. Nós fomos regenerados. E esse conceito que o apóstolo Paulo está desenvolvendo em Romanos 6, verso 1 ao 14, ao dizer que nós somos capacitados para obedecer. Ele vai trabalhando a sua conclusão no verso 14, é fundamental para a gente entender e caminhar no capítulo 7. O verso 14 é como que o fechamento dessa primeira sessão, quando ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Eu falei isso quando a gente meditou no capítulo 6, dizendo que essa palavra é a palavra-chave na sessão, é domínio. Ele quer argumentar a igreja dizendo que nós não somos mais dominados, nós não somos mais limitados, no sentido de que agora nós vivemos uma vida carregada por vícios. Nós agora estamos livres disso, nós somos agora livres para viver uma vida de santificação. Mais do que conquistar a nossa mente, ele quer também, na sua argumentação do versículo 15 ao 23, conquistar o nosso coração, quando ele vai argumentar dizendo: olha, agora que nós somos livres, nós podemos, inclusive, não devemos, mas é possível que o crente entregue os seus membros para viver uma vida carnal. E ele diz: olha, esse caminho é um caminho que leva à morte, ao sofrimento, à angústia. Ele diz que nós devemos entregar os nossos membros voluntariamente como servos e instrumentos da justiça, o caminho que leva à santificação. A argumentação do capítulo 6 é para convencer o nosso coração que obedecer é algo bom, é algo que deve cativar os nossos corações. A santa lei de Deus não deve ser algo contrário à vontade, ao nosso coração. A mensagem de Satanás, a mensagem lá de Gênesis 3 é que obedecer é algo que priva a nossa felicidade. É isso que o mundo proclama, é isso que Satanás proclama, é isso que o anticristo vai proclamar, como está descrito no livro do Apocalipse, como se no mundo de pecado houvesse alegria, houvesse prazer. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é que é exatamente o contrário, que na vida de pecado nós vamos encontrar só angústia. Esse é o objetivo do versículo 23, quando ele fecha a segunda sessão. Ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Esse termo morte é o termo que fala sobre angústia, sofrimento, sobre dores. Ele diz: olha, se você for pelo caminho do pecado, no final do mês, assim como um trabalhador que vai pegar o seu salário, você vai colher sofrimento. Você é salvo pela graça, você é capacitado para obedecer, mas entenda, se você for pelo caminho do pecado, você não vai ter lucro. Você vai receber o salário. E o salário é sofrimento, o salário é angústia, é dor. O resultado disso é sofrimento. E aí nós adentramos no capítulo 7, que é um capítulo desafiador. As ilustrações do apóstolo Paulo, nós falamos isso, pensamos isso do versículo 1 ao versículo 6, no último domingo, como muitas vezes o apóstolo Paulo ele usa ilustrações que são difíceis de compreender. Ele usa a ilustração de um casamento de uma mulher ligada ao seu marido, para descrever a relação de todos nós antes da conversão.
Uma mulher que não poderia de modo algum se separar, se divorciar e casar com outra pessoa sem estar debaixo da sentença de adúltera. Ela estava ligada, era necessário haver a morte. Essa é a ilustração da nossa vida antes da conversão. Nós éramos essa mulher que vivia debaixo de um casamento onde o marido exigente, ele colocava regras e ao final do dia jamais conseguíamos agradar esse marido. E a argumentação parece que vai mostrando como que o problema fosse o marido exigente, mas logo em seguida nós vemos que o problema é a mulher, que ela nunca cumpre a exigência. Na ilustração de Paulo, nós somos essa mulher e a santa lei de Deus, agora ele vai expressar a partir do versículo 7, é o texto que nós vamos entrar, quando ele vai falar que a lei ela é santa, a lei é justa, a lei é correta, a lei é o santo padrão de Deus, e o que Deus faz, ele nos tira desse antigo casamento, da incapacidade, perceba esses termos, domínio, incapacidade, porque ele está falando sobre santificação. Ele nos tira dessa realidade anterior, desse casamento, sendo essa mulher incapaz de cumprir, para nos colocar em outro casamento. Um casamento agora com Cristo, onde ele vai nos mandar olhar para a lei. Ele não vai nos afastar da lei, ele vai nos mandar olhar para a lei, mas agora ele vai nos capacitar a obedecer essa lei, a andar em justiça. Então, o versículo 7 ao versículo 13, ele vai, verso 7, verso 8, ele vai responder a calúnia que as pessoas estão levantando, mais uma calúnia, e ele vai falar qual é o propósito da lei. Do versículo 9 ao 11, ele vai descrever um pouco sobre a sua vida, e o grande desafio desse capítulo começa aqui no versículo 9. O grande debate que existe que história é essa que Paulo está falando? É sobre a sua vida? É sobre uma pessoa imaginária? Ele está falando da sua conversão? Ele está falando sobre uma experiência particular? Verso 9 ao verso 11. Existe uma descrição de um processo de entender o que é o pecado. E o versículo 12, o versículo 13, ele vai apresentar a conclusão de que a lei é santa e o pecado ele é ofensivo ao Senhor. Então, primeiro ele diz que diremos então que a lei é pecado. Se você atentar para desde o capítulo 3 até aqui no capítulo 7, em vários momentos ele faz essas perguntas, e os estudiosos dizem que, assim como ele faz no capítulo 6, versículo 15, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça. Capítulo 6, versículo 1, que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Os estudiosos dizem que essas perguntas eram exatamente o que os caluniadores afirmavam que Paulo falava. E aí ele repete a calúnia e responde a calúnia, como se ele estivesse debatendo. Ele simula um debate, e essa era a colocação que o debatedor iria falar, que ele falava, né? Que ele ensinava. Que diremos que a lei é pecado? Será que, se você olhar para a ilustração anterior, existe um marido, que é a lei, existe um homem que é criticado, né? A mulher que é criticada por essa lei, que são todas as pessoas não convertidas. Aí as pessoas olhavam para essa ilustração de Paulo e diziam: você quer dizer então que o problema está na lei, a lei é o pecado? Ele vai dizer: de modo nenhum. Às vezes as pessoas pegam explicações complexas da Escritura para criar calúnias sobre o bom ensino do Senhor. É interessante que às vezes as pessoas tentam explicar questões bíblicas, e a Bíblia tem coisas simples e coisas complexas. E às vezes as pessoas tentam lidar com tudo na vida com simplicidade, e às vezes tem problema, às vezes a gente peca por falta de simplicidade, é verdade. Mas às vezes a gente tem muito problema, porque a gente às vezes quer simplificar, às vezes as pessoas querem, numa formulação de frase, responder um problema que teólogos estão discutindo por séculos. As pessoas dizem assim: não, o significado disso é apenas isso. Sabe aquela pessoa que estudou 6 anos de medicina, passou 4 anos lá na vida acadêmica, 2 anos lá na residência, e depois durante toda a sua vida ele vai desenvolvendo, vai estudando o corpo humano, vai estudando a ciência, e aí a pessoa tem uma dor, tem um problema, aí chega o fulano ali da esquina e diz assim: não, isso aí se resolve apenas com esse chá.
Ele entende, ele tem a resposta para tudo. É simples resolver aquilo ali. Aquele outro estudo, aquele aprofundamento, aquilo ali parece que é simples. E às vezes funciona, mas às vezes não funciona. Porque a vida é muito mais complexa do que isso. E igualmente, meus irmãos, a Escritura é muito mais complexa do que nós pegarmos uma frase, um conceito e tentarmos explicar tudo aquilo que está nas Escrituras. Isso vale para qualquer área da vida, né? Você gasta a sua vida na sua profissão, nos seus estudos, e aí chega uma pessoa que não conhece nada e ele tenta resumir, solucionar um problema lá que você é especialista naquela área, sabe a complexidade daquilo ali, uma pessoa de fora que não consegue, ele chega e diz uma simples frase e diz, não, isso aí é uma coisa simples. Os caluniadores, eles estavam divagando sobre o ensino de Paulo sem ter a real compreensão do seu ensino, e eles tentavam, numa simples frase, simplificar, e eles caíram na heresia, porque eles não estavam entendendo a problemática. A ilustração que ele está apresentando no capítulo 7, verso 1 ao 6 é complexa, porque o problema é complexo. Não há como fugir dessa realidade ao entendermos o que é o homem antes da conversão, o que é o homem após a conversão, e aqui nesse bloco nós vamos também entender uma complexidade uma distinção entre homens e homens não convertidos. Existe uma distinção, um momento na vida de Paulo, mesmo antes da conversão, que ele teve como judeu uma crise que ele lidou na sua vida. Mas essa calúnia que foi levantada, isso não tem cabimento, ele diz de modo nenhum. É uma negação enfática para dizer que essa é mais uma calúnia que está sendo levantada. Ao dizer que há uma crise entre o homem e a lei, ele não está dizendo que o problema é a lei, ele está dizendo exatamente que o problema é o homem. Na sua ilustração, a mulher, mas ele está falando sobre todos os homens, todos os judeus, todos os que estão dentro do templo, estão no judaísmo, na vida judaica. E ele vai dizer o seguinte, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. É exatamente ninguém pode conhecer o pecado se não for pela revelação do Senhor, pela sua santa lei. E assim como nós vamos examinar aqui no texto, é interessante que assim como eu falei que nós como crentes, nós temos os atributos de Deus, eles são derramados sobre nossas vidas. O Senhor nos chama de justos, o Senhor nos chama de fiéis, o Senhor nos chama de santos, porque os atributos deles são como que derramados e vão impactando as nossas vidas. Os atributos de Deus, eles também são derramados sobre a sua lei, porque por isso que a Bíblia diz que Deus é justo, a sua lei é justa. Deus é santo, a sua lei é santa. Deus é bom, a sua lei é boa. O Salmo 19 fala isso, esses atributos. O salmista, aqui Paulo vai falar também sobre isso. Eu não teria, meus irmãos, conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque a lei é a expressão de quem é Deus. Você conhece uma pessoa, alguém lhe apresenta, você tem impressões sobre quem é essa pessoa. Quando você visita essa pessoa e você começa a conhecer mais ela, vai na casa dela, e você sabe que ela gosta mais de chá do que de café, ou ela gosta mais de café, ela gosta mais de coisas doces ou mais de coisas salgadas, você começa a conhecer ela na sua intimidade, você começa a conhecer mais os detalhes dessa pessoa. A santa lei de Deus, ela revela quem é Deus, o que Deus gosta e o que Deus não gosta. As culturas, as pessoas têm percepções, ideias sobre Deus, mas é na sua lei que ele diz, eu não gosto disso, eu gosto disso. Você tem impressões, nós temos impressões, mas quando nós chegamos perto da lei de Deus, nós aprendemos que é disso que Deus gosta, é disso que Ele não gosta. Nós vamos conhecendo o que é o pecado por meio da lei. Nós temos os povos, as culturas, e nós mesmos, na nossa criação, nós temos conceitos que nós definimos aquilo que é um caminho correto, aquilo que é um caminho errado, e muitas vezes esses conceitos eles estão distantes da definição de Deus. E é exatamente a lei que ela é o parâmetro para nós identificarmos aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que nos faz conhecer o que é o pecado, é por meio da lei. A lei é exatamente o que diz o que é pecado e o que não é pecado. Porque eu não teria conhecido a cobiça
se a lei não tivesse dito não cobice, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Aqui tem dois aspectos a nós olharmos. Primeiro, precisamos entender que Paulo ele está continuando a discussão que ele começou no capítulo 6 e desenvolveu no capítulo 7. E esse versículo ele dialoga muito com o capítulo 7, versículo 5. Por isso que esse mandamento que fala sobre cobiça, o 10º mandamento, ele está relacionado com aquilo que ele falou no versículo 5, que é que antes da sua conversão, e é a realidade de todo incrédulo, ele tem paixões, e perceba que o tema do bloco é santificação, e ele fala que o crente, ele pode viver uma vida de santificação, ele pode não ser dominado pelo pecado, mas no versículo 5 ele fala sobre uma vida de uma pessoa que tem paixões e ele é dominada para a desobediência, para viver uma vida de desobediência. Esse é o versículo 5. E agora ele começa a dizer, eu não teria conhecido a cobiça se a lei tivesse dito não cobice. Essa cobiça é essa paixão. O primeiro conceito que nós temos desse texto é que, de fato, é a lei que diz que o desejo pelo pecado é também pecado, porque o 10º mandamento ele nos ensina isso. Os 10 mandamentos eles não são aleatórios, eles falam conceitos que vão sendo construídos, né? O primeiro ao 4º mandamento fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E são mandamentos voltados para não ter outros deuses, não corromper o culto, não usar o nome do Senhor em vão, não corromper o nome do Senhor, misturar o nome do Senhor com corrupção, separar um dia em 7 para adorar o Senhor. São os 4 primeiros mandamentos, tudo voltados para o Senhor. E o 4º mandamento, ele é como que a consumação desses 3 primeiros, que é a Deus em primeiro lugar na adoração. E aí nós caminhamos 6 mandamentos que dizem sobre o amor ao próximo, que fala sobre honrar pai e mãe, encabeça essa segunda lista, né? Se eu não consigo amar o meu pai e minha mãe, como é que eu vou amar as outras pessoas? E fala sobre vários mandamentos, e o 10º mandamento, ele não é propriamente um mandamento diferente no quesito de características, porque ele fala sobre não fazer o que foi dito nos mandamentos anteriores. Mas o propósito desse mandamento é não deseje fazer tudo aquilo que eu proibi você fazer nos mandamentos anteriores. Na santa lei de Deus, Deus já disse que desejar o pecado é pecado. No Antigo Testamento o problema não era apenas externo, mas Deus sempre exigiu que o coração do homem fosse temente ao Senhor. Eu jamais compreenderia. A artimanha do homem seria: eu até desejo fazer o mal, mas eu não sou como aquele indivíduo que faz o mal. O ser humano iria fazer isso se Deus não dissesse explicitamente que desejar o mal também é pecado. Eu não teria compreendido isso, mas temos que ir um pouco mais além, e essa é a complexidade do texto, porque Paulo ele vai dizer, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito isso. Ele está falando do versículo 5, desse desejo carnal. Ele está falando ele que desde criança foi educado no judaísmo, compreendeu, decorou os 10 mandamentos, leu os salmos, leu toda a lei, ele sabia a informação. Mas nós vamos ver no texto que Paulo ele está falando muito mais do que não é ter a informação de que cobiçar é pecado, é assimilar o pecado da cobiça. Nós vamos perceber que há uma distinção nisso. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Ele está descrevendo, versículo 5, ele está descrevendo que o pecado, aproveitando a ocasião, ele olha para o mandamento. O meu coração, antes da conversão, tomado de carnalidade, olhou para o mandamento e viu aquilo que é proibido, e ele desejou fazer aquilo exatamente que é proibido. E ele alimentou o meu coração, cresceu nessa cobiça por fazer exatamente aquilo que é contra a santa lei de Deus. As paixões pecaminosas que são descritas no versículo 5, é exatamente o cenário do versículo 8. Despertou em mim todo tipo de cobiça
porque sem lei o pecado está morto. Essa expressão é muito importante para nós entendermos o raciocínio de Paulo, porque o que ele está dizendo sobre morto é sem eu ter a plena compreensão da lei, é como se esse pecado ele não tivesse perceptível aos meus olhos. Então, o termo morto é percepção. O coração do homem, ele é carnal, mas quando ele não tem uma compreensão genuína da lei, ele não assimila no seu coração o quanto ele está ofendendo a Deus, o quanto ele está pecando. É como se o pecado estivesse morto perante os seus olhos, ele não está percebendo esse problema que ele tem. O problema já existe. A lei, ela tem esse processo de revelar, trazer à tona o pecado, revelar o problema, porque ela revela o caráter de Deus. E ao olharmos para o caráter de Deus, nós comparamos a nossa vida com o caráter de Deus, e a ideia é exatamente essa, perceber o quanto nós somos distantes do Senhor. E nesse sentido a lei ela tem um papel evangelístico, né? Por isso que o Senhor Jesus, no diálogo com o jovem rico, ele fala sobre a lei, porque aquele homem não havia entendido o problema do pecado, e ele vai mostrar a lei para que ele pudesse entender. A lei revela o quanto o meu coração ele é pecaminoso. Eu posso olhar para a lei e eu posso dizer, eu sou cumpridor. E eu posso olhar para a lei e dizer, eu não consigo cumprir a lei. A lei é a mesma, mas o modo como eu perceber, se eu perceber a lei na sua intensidade, eu vou dizer, eu não consigo cumprir a lei. Mas se eu tiver uma visão superficial da lei, ainda que eu conheça todos os versículos, toda a informação, mas se eu não compreender a profundidade da exigência, eu vou dizer, eu consigo cumprir a lei, isso aí não tem problema de cumprir. É exatamente isso que Paulo vai começar a descrever a sua vida, ele como um rabino, como um judeu, como alguém que se esforçou toda a sua vida para obedecer, para ler a Bíblia, para decorar versículos, para estudar profundamente, como todo judeu estudava, para ensinar, mestre da lei, como ele diz, ele mesmo sobre si mesmo. Ele vai descrever o processo que ele, como judeu, ele teve um dia na sua vida em que ele assimilou que ele não era tão cumpridor como ele parecia que era. Por isso, eu entendo, meus irmãos, que esse versículo 9 ao 11 não narra a conversão de Paulo, porque o versículo 9 ao 11, ele narra uma situação triste. Ele narra uma situação de fracasso. Paulo ele está dialogando no capítulo 6 sobre uma situação que a vida do crente não é fracassada, ele consegue obedecer. Mas aqui no versículo 9 ao 11, ele vai dizer uma situação que ele era até orgulhoso, ele se achava cumpridor, mas chegou um momento em que ele viu que ele não era tão cumpridor da lei. Ele foi tomado de angústia, o que ele vai dizer sobre a morte. Ele está falando sobre certamente a sua experiência de vida. Ele vai dizer no versículo 9, houve um tempo em que sem a lei eu vivia. Sem a lei, essa expressão ele já está usando em Romanos, a boa parte do tempo, é sem a compreensão da lei. Veja, uma pessoa que é descrita, ele descreve a si mesmo no Novo Testamento, dizendo que ele foi educado aos pés de Gamaliel, ele era um profundo conhecedor da lei, ele era estudante, ele ensinava, ele conhecia, ele sabia todos os mandamentos. Mas o que ele está falando sobre conhecimento aqui é sobre o verdadeiro conhecimento, a assimilação. Ele conhecia a informação, mas ele não havia entendido o significado, a profundidade do que era a lei. E ele diz, houve um tempo em que sem lei eu vivia. Essa expressão vivia é exatamente o oposto da morte. A morte, essa ideia de, ele vai falar sobre a percepção, a percepção do pecado, e traz com isso o sofrimento. O eu vivia eu me achava merecedor e eu estava em paz, eu não tinha angústia. Ele está descrevendo a sua vida, mas isso se aplica a todo judeu. Sabe aquela história do fariseu e do publicano? Que o publicano está batendo no peito, orando ao Senhor, dizendo, Senhor, como eu sou miserável.
Enquanto que o fariseu, ele está orando ao Senhor dizendo como eu sou cumpridor, como eu sou merecedor. Ele olha para a lei e diz assim, essa lei é a garantia da minha vida. A lei é o que me diferencia do publicano, a lei é o que me diferencia de todos os outros homens. Por isso que eu vou para o céu, porque eu sou cumpridor da lei. Eu olho para a lei e eu tenho vida. Porque de fato eu sou um homem íntegro, eu sou um homem cumpridor da lei. Era assim que Paulo dizia antes de chegar o momento dele compreender. Ele tinha uma grande compreensão, ele sabia decorar todos os versículos, ele compreendia todo o Pentateuco, ele ensinava, ele foi educado aos pés de mestres da lei, rabinos, um mestre renomado como Gamaliel, mas ele diz que esse período era um período que ele não tinha uma grande compreensão da lei. Aquele período era um período em que ele conhecia a lei de um modo superficial. Por quê? Porque ele, com essa compreensão que ele tinha, ele entendia que ele vivia. Aqui, meus irmãos, nesse versículo se enquadra todo tipo de religião, de todo tipo de igreja, seja evangélica, seja católica, seja o que for. Se toda pessoa olhar para a lei e dizer assim, eu sou cumpridor da lei, eu sou merecedor, se enquadra nessa realidade. Ele tem um conhecimento superficial da lei, porque ninguém pode jamais ser perfeito, cumpridor da lei. Ninguém consegue. Quando o ser humano, ele diz, existem pessoas que dizem até assim, eu sei que eu sou imperfeito, mas Deus conhece a minha vida e sabe como eu tenho feito atos e por isso eu tenho confiança de que eu vou ser aceito pelo Senhor. Essa é uma das mais fortes, também se encaixa nesse versículo, porque a pessoa, ela olha para a lei, e ainda que ela diga que ela é imperfeita, ela acha que ela está numa posição melhor do que as outras pessoas, que vai trazer a ela a vida eterna. Ela não se vê com o seu comportamento de vida merecedora do inferno, porque se nós, com todas as nossas virtudes, não tivéssemos Cristo, nós iríamos certamente para o inferno. Enquanto o ser humano não olhar para o seu comportamento e entender que o nosso comportamento é merecedor do inferno, ele de fato ele não compreendeu a intensidade, a profundidade da lei. Ele tem uma visão superficial da lei. E por isso ele tem tranquilidade. E essa expressão, essa ideia de tranquilidade é o que significa eu vivia. É quando o ser humano ele tem a sua vida, o seu comportamento, e ele diz, eu sou diferente das demais pessoas, eu tenho tranquilidade, eu tenho vida. Até o momento em que o apóstolo Paulo, ainda incrédulo, o texto diz, no versículo 9, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Ele olhou para aquele mandamento que ele já conhecia, ele já conhecia de modo superficial, mas não é o momento em que chega a informação, é um momento na vida dele em que ele olha para aquele mandamento. E ele sempre olhava para aquele mandamento e dizia, eu sou cumpridor da lei, mas em um momento na vida dele, ele caiu a ficha. Ele viu, eu não consigo, eu não sou essa pessoa. Eu não sou cumpridor da lei. O sentimento dele, que é descrito como morte aqui, é a angústia. Ele sai daquele coração arrogante do fariseu, que bate no peito e se acha melhor do que todos, para agora um homem que agora diz, eu sou miserável pecador. Eu estou angustiado, eu mereço a condenação, eu morri. Ele descreve isso no versículo 10, quando diz, e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Eu verifiquei que aquele mandamento que eu achava que era a garantia da minha vida eterna, na realidade era a prova de que eu merecia o inferno. Eu olhava para o mandamento, a lei era a mesma, mas a mudança foi como ele compreendeu a profundidade do mandamento. Antes ele tinha uma visão superficial, ele olhava para o mandamento e dizia, eu mereço a vida porque eu consigo cumprir esse mandamento. Depois ele verificou que ele não conseguia cumprir, ele começou a perceber o tamanho da exigência de Deus, o tamanho da distância de Deus para com a sua vida, e agora ele é tomado de uma angústia, tomado de dor, tomado de sofrimento. Esse mandamento é exatamente a morte. Ele está descrevendo exatamente o versículo 5, porque isso fica claro aqui, o verso 11 diz, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou.
Ele está falando de uma pessoa, é como se uma pessoa estivesse enganando a outra. Só que as duas pessoas são duas partes do nosso corpo. Uma pessoa é o nosso coração, tomado de pecado. E a outra pessoa é a nossa mente. A nossa mente diz, nós somos cumpridores. Nós somos pessoas que nós conseguimos obedecer, nós conseguimos fazer a vontade de Deus. O pecado, ele no nosso coração, ele começa agora a lutar contra a nossa mente. Começa a desejar o mal. Nós começamos e aí nós, nessa realidade, Paulo assimila que ele foi enganado. Ele, de fato, ele não era cumpridor da lei, ele desejou o pecado, ele foi tomado. Essa realidade do verso 5, essas paixões despertadas em nossos membros, vieram do nosso próprio coração. E agora a sua mente foi convencida, a sua mente foi mudada, ele agora percebe que ele tem um problema. Veja, ele não está, no verso 9 ao verso 11, ele não está relatando a sua vitória, ele está relatando um problema, ele tinha o mesmo problema antes, só que antes ele não percebia. A transição aqui é entre um homem pecador que não percebe que tem um pecado e o homem pecador que percebe que tem um pecado, que tem um problema. Ele está falando da sua percepção, da sua vida. Ele tinha um câncer, aquele câncer já estava ali, mas ele não percebia que ali era um câncer, até que ele olhou para a lei. Martin Lloyd Jones, lendo esse texto, é uma das linhas de comentaristas, ele defende exatamente, e eu concordo com ele nisso, que Paulo não está descrevendo a sua conversão, mas Paulo está descrevendo momentos antes da sua conversão, semelhante àquilo que aconteceu com Lutero. A Bíblia diz que quando Paulo teve um encontro com o Senhor falou com ele, quando ele estava indo para Damasco, e o Senhor disse: Paulo, por que você me persegue? Ele não achava que estava perseguindo o Senhor, achava que estava vivendo uma vida de devoção a Deus. Perseguir os cristãos, para ele, era uma obra de Deus. Aí o próprio Deus vem até ele e diz que o que ele está fazendo é contra a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquele homem foi tomado de profunda angústia. Sabe quando você está triste, que você não tem vontade de comer? Aquele homem passou 3 dias sem comer. 3 dias, tomada angústia do seu coração. Ele antes se via como um homem muito bom, mas ele não foi convertido. Ele agora é tomado de uma profunda percepção. Ele agora se vê como um homem pecador. Ele olha para a lei, ele antes olhava para a lei, entendendo: eu sou cumpridor, eu vou ser salvo pela lei. Agora ele olha para a lei e diz: eu mereço o inferno. Eu não sou tudo aquilo que eu imaginava sobre mim mesmo. Eu sou um homem pecador, eu sou um transgressor. Ele ainda não percebeu a realidade da solução, aqueles 3 dias, até que aquele discípulo Ananias vai lá, pregar o evangelho para ele, colocar a mão sobre ele, e ele ser batizado. Ele não foi convertido, ele vai passar aqueles dias de angústia, os dias em que ele entende o problema. E é esse termo que ele é usado aqui no Romanos 7, eu morri. Antes eu vivia, mas agora eu morri, eu estou sofrendo com isso. Ele vai fazer um contraste muito claro, e para mim é muito claro isso no capítulo 8, quando ele vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação. Agora sim, no capítulo 8 é a vida do crente. Mas aqui ele está descrevendo essa realidade dele. Antes da conversão, é a realidade do homem incapaz. Não é a realidade do capítulo 6, do homem crente, que consegue obedecer. Ele está falando de um homem frustrado. No capítulo 6 todo, ele passou a descrever um homem servo de Deus, capacitado para obedecer, para viver uma vida de obediência, mas agora ele está descrevendo a vida de um homem que olha para a lei e está frustrado. O mandamento pelo pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Eu não tenho vida, eu estou morto. Mas o que é? Por isso eu entendo que ele está descrevendo aqui esse momento da sua percepção do problema.
Mas será que o problema, ele volta aqui no versículo 12 ou 13, a seção final aqui desse texto, quando ele vai dizer que, de fato, o problema é ele, o problema não é a lei. Na ilustração, né, a mulher diante de um marido exigente, que somos nós antes da conversão. O problema não é a lei, o problema é exatamente a mulher, éramos nós antes da conversão. O incrédulo, ele não consegue atingir a lei, não ser obediente, ser perfeito, porque ele tem um coração tomado de pecado. Ele precisa ser regenerado por Cristo para ser esse homem capacitado no capítulo 6. Mas aqui no capítulo 7, Paulo está falando de um homem incapaz, de um homem frustrado, de um homem que não consegue obedecer. O problema certamente não é a lei, porque a Bíblia diz, assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. São os atributos de Deus. Você não pode odiar a lei de Deus, porque quando você vai visitar uma pessoa e você diz que gosta muito dela, aí essa pessoa, tudo que ela gosta, você não gosta. Tudo que ela fala, você não gosta. Você não pode dizer que você simpatiza com essa pessoa, se você gosta dessa pessoa, se tudo que ela faz, você não gosta. Você não pode dizer que você não tem prazer na lei de Deus. Que você tem prazer em Deus, porque a lei fala sobre quem é Deus. Quando Deus diz que não se pode mentir, você está vendo ali, na lei, um atributo de Deus, é aquilo que desagrada a Ele. Então, você não pode separar Deus da sua lei. Como algumas pessoas tentam fazer hoje. Eles falam sobre amar a Deus e desprezar a sua lei. Né? Não, eu posso amar a Deus e eu posso ser um homossexual, eu posso viver uma vida imoral, eu posso viver isso, aquilo. Tudo contra a lei de Deus. A lei de Deus, ela tem os atributos de Deus, porque ela revela quem é Deus. Por isso ela é chamada de santa, porque as palavras da lei revelam a pureza de Deus. Por isso que a lei é santa, porque revela Deus na sua pureza. A lei de Deus é santa, é justa. Você não vai pegar na lei, ainda que Satanás quer dizer em Gênesis 3 que Deus é muito exigente. E ainda que possa parecer para nós, mandamentos são pesados. É o nosso coração enganoso. A lei é justa. Não tem um mandamento pesado. Não tem um mandamento que seja um fardo aos nossos ombros. É porque muitas vezes o nosso coração ele quer se apartar da lei. Você não vai ver alguém nos oprimindo, o Senhor Deus nos oprimindo pela lei, porque a lei é justa. Ela que vai dizer o que é certo e o que é errado, porque o atributo de Deus está na lei. A lei do Senhor ela é boa. O Salmo 19, o Salmo diz isso. Você vai ver bondade na lei do Senhor, você não vai ver um caminho de perversidade, você vai ver na lei do Senhor o atributo do Senhor. Deus é bom, a sua lei é boa. Há uma crise no casamento, uma mulher com o marido é a lei, mas o problema não é a lei. Se alguém está espalhando que Paulo é um libertino, ele já deve estar convencido aqui nesse ponto, que Paulo não é um pregador contra a santa lei de Deus. A pregação da graça hoje, ela é exposta como se fosse um caminho contrário à santa lei de Deus. Não é isso que nós estamos vendo nas palavras do apóstolo Paulo. A salvação pela graça é uma salvação que nos leva a olhar para a lei do Senhor, a lei que é santa, a lei que é justa, a lei que é boa, para nós vivermos de modo agradável ao Senhor. Ele novamente, a pergunta, os comentaristas dizem que ele está repetindo as calúnias, né? O versículo 13, então aquilo que é bom se me tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa causou-me a morte. O pecado, para eu perceber como o pecado é terrível, eu precisava olhar para uma coisa boa que é a lei, para eu me angustiar diante disso. Se eu não tivesse a lei, eu não sentiria a morte, eu não sentiria essa angústia, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse toda a sua força de pecado. As traduções divergem, essa parte final do versículo 13,
mas literalmente no texto grego é para que o pecado mostrasse a hipérbole de pecar. A lei, ela é como se ela fosse uma lupa. Né? Você olha para a lei e diz assim, eu sou o cumpridor da lei. Aí Deus, a lei é como se você compreender a lei, é como se você tivesse uma lupa e você olhasse mais de perto e você visse igual um contrato, aquelas letras pequenininhas. E lá aqueles detalhes que dizem o quanto nós somos transgressores, o quanto nós somos imperfeitos. Essa foi a realidade de Paulo. Ele via a lei e ele dizia, eu sou cumpridor até o momento. Ele está descrevendo um cenário, ele não foi convertido ainda, ele está descrevendo um cenário do fracasso, em que ele entende que ele não é cumpridor. Daqui, meus irmãos, nós podemos entender o seguinte conceito, que quando Paulo, ele percebeu o tamanho da sua ofensa a Deus, ele foi tomado de profunda tristeza. Toda pessoa que comete pecado e age com naturalidade, não chora diante do pecado, não sofre pelo pecado, ele de fato ele não percebeu a profundidade da santa lei de Deus, ele não percebeu o quanto isso é ofensivo, o quanto isso é odioso aos olhos do Senhor. A história de Paulo é de fato, meus irmãos, a história de todos os homens, sejam de origem judaica, católica, evangélica, toda pessoa que já cresceu ouvindo a lei, conhece decorado os 10 mandamentos, conhece toda a lei, que ouviu as escrituras, que conhece as regras, mas se ele olhar para essas regras e ele disser, eu sou uma pessoa que vou ser aprovado por Deus, ele está enquadrado nesse texto. Ele conhece apenas as regras, mas ele, como Paulo diz, sem lei eu vivia. Toda pessoa que olha para a lei e diz assim, eu consigo me salvar pela lei, eu vou ser aprovado pela lei, ele tem esse tipo de tranquilidade no seu coração, ele diz, eu sinto paz porque eu sei da minha vida, do meu comportamento, eu vou ser aprovado por Deus. Se ele olha para a lei e ele não se angustia a tal modo de saber que ele não vai ser salvo pela lei, que de fato, ainda que tenhamos inúmeras virtudes, pelas nossas obras nós merecemos o inferno, se nós não tivermos essa compreensão, nós de fato não compreendemos o que é a santa e justa lei do Senhor. Se essa pessoa olhar para a lei e ela não se angustiar, não sofrer, não buscar um outro caminho que não seja as obras para a sua salvação, ele de fato não entendeu a lei do Senhor, ainda que ela possa ter decorado todos os versículos da Bíblia, como o apóstolo Paulo tinha antes da sua conversão, como todos os judeus que confiam nas obras hoje, eles sabem decorados, mas eles não têm a verdadeira percepção da lei. Se eles até disserem que são imperfeitos, até disserem que são pessoas que cometem erros uma vez ou outra, mas se eles fizerem qualquer tipo de comparação e houver qualquer confiança de que as suas obras já garantiam a vida eterna, eles de fato não compreenderam o que é a lei do Senhor. Essa é a teologia católica, que defende boas obras, que defende o bom comportamento, mas eles dizem que, de fato, é pelo bom comportamento que a pessoa vai entrar e ter a vida eterna. Eles acham que isso é possível. Eles não compreenderam o que é a santa lei do Senhor. É a teologia do medo, é a vida de Paulo antes da sua conversão, de entender o que é esse problema. O propósito da lei, meus irmãos, a lei tem vários propósitos, mas a lei tem um dos propósitos é revelar a natureza do pecado. A lei, ela diz o que é certo ou errado, mas não apenas isso. Ela diz a intensidade. O que Paulo diz nesse texto é como se a lei fosse uma tomografia. E ela vai dizer que aquela dor é muito mais do que uma simples dor. Ela vai dizer se aquilo ali é um câncer. Ela vai dizer se ali é uma úlcera. Ela vai dizer minuciosamente o tamanho da ofensa. Exatamente a santa lei do Senhor. Ela vai mostrar o problema para que o homem entenda a sua necessidade de Cristo e busque a solução, busque a redenção.
Nós que somos redimidos, salvos pela graça, nós não olhamos para a lei com essa perspectiva. Essa realidade, esse sofrimento e esse problema de Paulo já é um problema passado por nós. Nós agora olhamos, ainda que imperfeitos, incapazes, nesse sentido de sermos perfeitos, nós descansamos em Cristo porque Ele perdoou as nossas dívidas, nos capacitou para obedecer, mas ainda assim nós não somos perfeitos. Nós podemos descansar no Senhor, mas a lei continua, isso é um dos conceitos defendidos pelos reformadores, né? Que a lei ela não passa a ser desprezada. Paulo ele vai dizer, a lei continua sendo santa, justa e boa, porque a lei tem um papel fundamental para a vida da igreja. E o que o Paulo está fazendo, depois do capítulo 6, de dizer que nós somos capazes, falando sobre o problema de imperfeição, ele quer fazer com que a igreja volte os olhos para a lei, porque eu não vou obedecer a Deus conforme os meus próprios conceitos. A lei continua sendo, meus irmãos, aquilo que, se você voltar para Romanos capítulo 3, verso 31, Paulo vai dizer o que nós devemos fazer. Nós devemos ser cumpridores da lei. Depois de falar sobre a justificação, ele diz, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos voltar agora os olhos para a lei. Não para sermos salvos, mas é porque a lei, ela diz. A lei é onde nós vamos conhecer Deus, aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. É aquela visita que você vai ao seu amigo, a visita mais íntima, e você vai conhecer os pormenores do que agrada e desagrada a Ele. Não é pela nossa cultura, nossos próprios conceitos. Nós vamos entender o que agrada ou desagrada a Deus, é pela lei. Nós agora vamos olhar para a lei não como esse ser frustrado. Paulo, antes da sua conversão, nós vamos ser como aquele convertido do capítulo 6. Mas nós vamos voltar a olhar para a lei. Porque é a santa lei de Deus, a justa lei de Deus, a boa lei de Deus que vai nos dizer. Interessante, esses termos, eles são mencionados em Romanos 12, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que é a vontade de Deus? Onde eu encontro a vontade de Deus? Na sua santa lei. É ali que está descrito o que Deus gosta e o que Deus não gosta. A lei mostra para os homens, vocês são pecadores, imperfeitos, precisam de Cristo. Nós vamos a Cristo, redimidos pela graça. Agora, depois de redimidos, nós voltamos a olhar para a lei. Um outro propósito, não de sermos salvos pela lei, mas de temos a lei como guia para dizer para nós o que é santo e o que não é santo. Vamos viver uma vida de modo agradável ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 14, aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos. Você não pode dizer que você ama a Deus, que você não gosta de tudo que Ele diz que você tem que fazer. Você não pode dizer que você tem prazer em Deus, você só não gosta da sua lei, da sua palavra. Então aqui a lei do Senhor, ela afere o nosso coração. Aquele que ama é aquele que tem prazer em fazer a vontade de Deus. É essa forma que nós evidenciamos o verdadeiro amor ao Senhor. Não é nos nossos próprios conceitos, mas aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos nos guarda. Essa é a verdadeira igreja. A igreja tem mente, é a igreja que ama o Senhor, tem prazer na presença do Senhor. Eu amo o Senhor, só tenho um problema, eu não gosto de tudo que Ele manda. Eu amo só na minha boca. O verdadeiro amor é quando eu tenho prazer de andar nos seus caminhos. Eu tenho prazer em tudo que Ele tem prazer. E eu detesto tudo aquilo que Ele detesta. Eu me afasto de tudo aquilo que não tem prazer na sua presença. E eu me aproximo de tudo aquilo que Ele tem prazer. É assim que nós andamos no amor do Senhor. Nós vamos crescer amando o Senhor. O Senhor Deus